Amantes do futebol do Rio de Janeiro, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebol do Rio. E finalmente, depois de muito tempo de espera, vai começar o Campeonato Carioca de 2021. E claro, aqui no canal traremos o guia a partir de agora, com todos os detalhes sobre cada um dos participantes. Serão 12 times lutando pelo título e também por outros objetivos. Afinal, o Campeonato Carioca também dá vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, sem contar o rebaixamento para a Série A2, que acontece já nesse mês de junho. Por isso, é fundamental a gente explicar como funciona o campeonato e com detalhe, acho que com uma notícia boa para a galera que curte futebol do Rio de Janeiro. Dessa vez o regulamento é muito fácil, é muito simples de entender. Se nos últimos anos foi complicado a gente explicar para o público em geral como funcionava o campeonato, teremos o regulamento mais simples das últimas temporadas, o mais fácil dos últimos anos. E é justamente com o regulamento que a gente vai começar esse nosso guia. Vamos entender como vai funcionar o Campeonato Carioca de 2021. Participam da Série A de 2021 os seguintes times: Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco e Volta Redonda. Esses 12 times jogam entre si em turno único, todos contra todos. Os 4 primeiros colocados avançam para fazer a semifinal em jogos de ida e volta, com a vantagem do empate no placar agregado para o time melhor colocado. Exemplo, se um time terminar com a primeira posição, enfrentar o 4º colocado na semifinal e empatar os 2 jogos, esse time vai para a decisão. Os vencedores da semifinal, obviamente, disputam a final também em ida e volta, mas aí, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis, não tem vantagem para ninguém. Ah, mas Vitor Costa, e a Taça Guanabara, e a Taça Rio? Eu explico. Nesse ano são apenas títulos simbólicos. A Taça Guanabara vai para o time que somar mais pontos na primeira fase. E a Taça Rio será disputada entre os times que terminaram entre a 5ª e a 8ª posição, com semifinais e finais em jogos de ida e volta e depois a final também em ida e volta. O principal atrativo da Taça Rio é a vaga na Copa do Brasil de 2022. Ainda sobre competições nacionais, os 2 melhores times da classificação geral, tirando os 4 grandes que estão nas séries A e B e o Volta Redonda que está na Série C, esses 2 times garantem vaga para disputar a Série D do Brasileirão em 2021. Disputam os times que não têm nenhuma competição nacional e vale a colocação. Se o time terminar em 5º, mas for o melhor colocado sem divisão, ele se garante na Série D do ano que vem. E para fechar o rebaixamento, o último colocado dessa mesma classificação geral será rebaixado e terá que disputar a Série A2, a nova 2ª divisão do Campeonato Carioca, nesse ano mesmo, em 2021, a partir de junho, e pode voltar a disputar a Série A no ano que vem, caso conquiste o acesso. Regulamento passado a limpo, é hora então da gente começar a falar um pouquinho sobre os times. E a gente vai começar falando do último clube a ser campeão carioca, fora os 4 grandes, o último campeão carioca de menor investimento. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o elenco do Bangu. Ao contrário dos últimos anos, quando contratou estrelas como Louco Abreu e Almir, o Bangu fez um investimento bem mais modesto para essa temporada. A começar pelo comando técnico, Marcelo Marelli, uma opção da casa, foi o escolhido. Ele era do time sub-20 e com ele diversos jogadores da categoria foram promovidos para o elenco profissional. Algumas contratações foram feitas, mas de maneira bem tímida. Entre os reforços, destaque para o lateral direito Digão, criado no Flamengo, e o meio-atacante Alessandro Chepa, mais conhecido como Zé Gatinha, que chegou a ter uma passagem relâmpago pelo Botafogo em 2020, mas saiu sem jogar uma partida oficial sequer. E entre os remanescentes do último ano, destaque para o veterano Marcelo Matos, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa alvirrubra. Da zona oeste do Rio de Janeiro para a região dos Lagos, é hora da gente ver como é que vem o elenco do Boa Vista, que tradicionalmente contrata alguns veteranos, mantém outros. Vamos saber como é que está o Boa Vista para esse Carioca de 2021. Conhecido por contratações de impacto, o Boa Vista não foi tão ativo no mercado como nos últimos anos, mas terá sim os seus veteranos em ação. Além dos remanescentes Gustavo Geladeira, Elivelton, Fernando Bob e Eric Flores, todos com destaques em grandes clubes do Rio, a novidade da vez fica por conta de Jusilei, ex-volante do São Paulo. Ele foi uma das poucas contratações do Verdão de Saquarema para 2021. Também chega o goleiro Rafael Copete, destaque no futebol do interior do Brasil, para disputar posição com Clever, este remanescente de 2020. Nomes como Michel, Douglas Pedroso e Jean Vitor, que o torcedor do Boa Vista já conhece muito bem, também estão confirmados no elenco. O técnico será Leandrão, ex-atacante do Botafogo e do próprio Boa Vista, que era auxiliar técnico na última temporada. Campeão brasileiro da Série C em 2014, o Macaé também está confirmado nessa edição do Campeonato Carioca. Vamos ver como vem o Alvianil Praiano para essa competição. Sem jogar há quase um ano por força de calendário, o Macaé foi ao mercado e montou um time praticamente do zero.
No comando, o experiente Eduardo Álax, com passagens por Resende, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, em que no ano passado estava no Bangu. Junto com ele, reforços como o goleiro Milton Rafael, um dos ídolos da história recente do clube, o meio-atacante Robinho, criado no Vasco da Gama, e o volante Amaral, ex-Flamengo. Rafael Castro, artilheiro da última edição do Campeonato Capixaba, também foi contratado. E um dos poucos remanescentes de 2020 foi o volante Wagner Carioca, velho conhecido da torcida do clube, que estava disputando a Série B2 pelo Carapebus. No extracampo, a maior dificuldade está para jogar em casa. O Moacirzão, principal estádio da cidade, não recebe jogos oficiais desde dezembro de 2019 e passou por vários problemas estruturais. O time começará mandando as suas partidas no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. Berço do samba e também do futebol, Madureira é mais um clube que vai disputar essa edição do Campeonato Carioca. E com Toninho Andrade mantido no cargo depois da boa campanha do ano passado. Vamos ver como vem o Madureira. O Madureira é outro que não joga há mais de um ano. E para 2021, a diretoria manteve a fórmula que fez sucesso em 2020, quando conquistou as vagas desejadas em competições nacionais. Foi cirúrgica no mercado e reaproveitou nomes importantes da casa. Apesar de ter perdido jogadores como Igor Catatal e Marcelo Alves, que foram para o Vasco, a reposição foi forte. Elias, ex-Botafogo e que já atuou no próprio Madureira, conquistando inclusive a Copa Rio de 2011 com 3 gols na final, é a grande aposta. Felipe Dias, ex-Flamengo, Rodrigo Yuri, ex-Bangu e Silas, ex-Cabofriense foram alguns dos reforços. Entre os remanescentes, destaque para o zagueiro Edmário e para o atacante Vander, titulares no ano passado. A comissão técnica é a mesma. Toninho Andrade retorna ao clube após surpreender com uma grande campanha pela Cabofriense na última edição da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de falar do time que mais lutou para chegar a esse Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu. Campeão da Série B1 em 2020, campeão da Seletiva em 2021 e que ganhou o direito de disputar esse estadual. Vamos ver como vem o Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu mudou muito pouco da Seletiva para cá. Chega com um time já formado e em atividade. A principal baixa é a do meio-atacante Gustavo, grande destaque do time desde a Série B1, que acertou a transferência dele para o Fluminense por empréstimo. Por enquanto, apenas uma contratação foi confirmada, o atacante Rafael Carioca, que volta ao clube após marcar o gol do acesso na Série B1 do ano passado diante do Duque de Caxias. Carlos Vitor segue como treinador e o resto do time é rigorosamente o mesmo que disputou a seletiva e que você, amigo aqui do canal, já conhece muito bem. Da Baixada Fluminense para a Ilha do Governador, a Portuguesa Carioca investiu bastante para a disputa desse campeonato estadual. Vamos conhecer o elenco da Portuguesa. Tendo o Carioca como única competição para disputar em 2021, a Portuguesa não mediu esforços e certamente é o clube que mais investiu entre os pequenos. Destaque para a contratação do Emerson Carioca, aquele mesmo que no ano passado ficou peladão depois de marcar o gol do acesso do Sampaio Corrêa. Ele pegou 8 jogos de suspensão no tribunal, mas vai entrar em campo sob efeito suspensivo. Robert, atacante, antigo talento do Fluminense, é um dos nomes mais conhecidos à disposição do vitorioso técnico Felipe Surian, com alguns acessos nas divisões do futebol brasileiro e campeão da Série D há cerca de 5 anos com o Volta Redonda. Entre os remanescentes, destaque para os zagueiros Gilcinho, Diego Guerra e Marcão, e também para os atacantes Chayenne e Adriano, principais destaques da equipe na Série D do ano passado, a exemplo do Romarinho, meio-campista que já é ídolo da torcida insulana. Partimos então rumo ao Sul Fluminense, é hora de saber como o Resende chega para disputar o Campeonato Carioca de 2021. No Resende, a aposta é caseira. O time escolheu Sandro Sargentin, dono de campanha vitoriosa no Sub-20 do clube, para assumir de vez a equipe profissional. Além de diversos jogadores formados em casa e outros já conhecidos pela torcida, o Resende também rodou pelo Brasil para fazer algumas poucas contratações. O atacante Nunes é a principal delas. O jogador, que já está beirando os 40 anos, será um dos vovôs desse campeonato carioca, mas em 2020 foi um dos artilheiros do futebol brasileiro quando defendia as cores do Gama do Distrito Federal. O zagueiro Grasson, o lateral esquerdo Geanderson e o goleiro Jefferson são alguns dos remanescentes que tentam fazer o time do Sul Fluminense voltar a brilhar no campeonato estadual. Ainda no Sul Fluminense, agora é hora de falarmos do único representante do Rio de Janeiro na Série C do Brasileirão. É hora de falar do Volta Redonda. O Voltaço é um dos poucos times do Rio de Janeiro com um calendário garantido, já que joga a Série C do Brasileirão. E até por isso já chega para a disputa com um time praticamente pronto.
A base é a mesma que jogou a terceira divisão nacional e, embora não tenha sido a campanha dos sonhos, o Voltaço chegou a aplicar um 8-1 para cima do Brusque, uma das melhores equipes dessa divisão, jogando fora de casa. Bruno Barra, Heitor, João Carlos, o Alisson, Luciano Naninho, Luiz Paulo, todos esses são nomes que o torcedor do Voltaço já conhece. O próprio treinador, Neto Colucci, é extremamente identificado com o clube, já treinou o sub-20, o profissional e chegou até mesmo a concorrer à presidência do clube. Entre as novidades estão a volta do goleiro Andrei, ex-Botafogo, que chega para suprir a ausência de Douglas Borges, que deixa o clube depois de muito tempo. Será a segunda passagem do Andrei, campeão brasileiro da Série D, vestindo as cores do Voltaço. Já para o ataque, aposta em MV, escolhido pela equipe do futeboldorio.com para a seleção da Série B2 do Campeonato Carioca, quando defendeu as cores do Pérolas Negras. Fechamos o resumo dos pequenos e um detalhe, eu não vou falar sobre os times grandes do Campeonato Carioca por dois motivos. O primeiro é que você tem informação de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo em qualquer lugar, em qualquer site. Então, vamos ficar só nos pequenos. E segundo lugar, esses clubes vão utilizar diversos elencos, diversos jogadores, alguns até com time sub-20 nessas primeiras rodadas. Então não compensa eu passar um elenco agora e depois o time jogar com outros jogadores. Mas se você quiser um guia completinho com todos os times, informações de todas as equipes, projeções, treinador, candidato ao melhor jogador, tudo isso, você acessa lá o nosso site, futeboldorio.com. Temos um guia completo, formado pelo Bernardo Oliveira e pelo Gabriel Andreso, dois cracassos do nosso time, que montaram justamente esse guia para você conferir com mais detalhes tudo sobre os times participantes dessa edição do Campeonato Carioca. Eu fico por aqui, mas convido você a seguir a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, todos os links estão aqui na descrição. E claro, em nosso site futeboldorio.com, que além do guia completo, faremos também a cobertura completa dessa competição do Campeonato Carioca de 2021. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!